ok? Bem, outra indicação importante, algumas provas de concurso não colocam um ponto e vírgula como sendo o separador aí de argumentos da função. Colocam 2 pontos. E o 2 pontos, ele não separa argumentos. O 2 pontos é o símbolo que vai indicar intervalo. Quando tu deseja somar um intervalo de células, tu coloca 2 pontos em vez de ponto e vírgula. O 2 pontos vai indicar que tu quer somar desta até aquela célula e todas que estão entre elas. Mas vamos fazer um exemplo. Por enquanto, sabemos que esse exemplo com ponto e vírgula só somou 4 e 6, que o resultado deu 10. Mas agora eu vou construir uma função soma, onde eu vou usar 2 pontos. Acompanhe a construção desta função soma. Está lá o sinal de igualdade, dando início, claro, a esta fórmula. O nome da função soma, abre parênteses. E agora eu vou colocar A1, 2 pontos, B2. A1, 2 pontos, B2. Percebe que agora a minha fórmula com a função soma, eu não coloquei A1 ponto e vírgula B2, eu coloquei A1, 2 pontos, B2. E vou repetir, o ponto e vírgula separa os argumentos, mas o 2 pontos indica intervalo. Então, quando eu disse soma A1, 2 pontos, B2, eu estou indicando, eu quero somar da célula A1 até a célula B2. A1 está nesta posição, esta é a célula A1. Se eu quero somar A1 até B2, então quer dizer que eu quero somar aqui da célula A1 até a célula B2 e todas que estão compreendidas nesse intervalo. Para saber exatamente qual é o intervalo, a dica é, imagina a primeira indicação que vem antes do 2 pontos, nesse caso A1. Localiza a célula A1, que é a primeira indicação, e imagina um ponto na parte superior esquerda desta célula A1. Depois, localiza a segunda indicação, nesse caso B2. Localizei a célula B2 e aqui eu coloco um ponto na parte inferior direita. E agora eu ligo os pontos lá da parte superior esquerda da célula A1 até a parte inferior direita da célula B2. E vou de volta, de B2 até A1. Então, se eu observar de A1 até B2 e B2 até A1, estas são as células que compreendem o intervalo. 4, 7, 3 e 6. Então eu tenho que somar todas as células que estão no intervalo A1, pontinho na parte superior esquerda, até a célula B2, pontinho na parte inferior direita. Aí eu ligo A1 até B2 e descubro que o intervalo compreende todas essas células que estão indicadas neste intervalo. Portanto, é a soma de 4, mais 7, mais 3 e mais 6. A soma desses valores, o resultado deu 20, como a gente pode observar quando eu pressionei Enter. Observa, de novo, a fórmula era igual soma A1, 2 pontos, B2, e o resultado deu 20, porque é a soma de 4, 7, 3 e 6, que de fato dá 20. Olha como é diferente, ou como tu deve ter um certo cuidado na prova, quando ele coloca um exemplo com ponto e vírgula, porque quando é ponto e vírgula separa os argumentos da função, e aí é somar esta e aquela, quando eu tenho a ideia do 2 pontos. O 2 pontos é intervalo, aí é somar desta até aquela. Por isso que o resultado, quando foi ponto e vírgula, foi só 4 e 6, que deu 10. Mas quando eu botei 2 pontos, era somada a célula A1 até a B2 e todas que estão compreendidas nesse intervalo. Por isso, o resultado aqui foi 20. Perfeito. Nesse caso, acabamos de avaliar a diferença do 2 pontos e do ponto e vírgula. Sempre lembrando, ponto e vírgula separa os argumentos e o 2 pontos indica intervalo.